Ainda em ritmo de pré-temporada e tentando achar o melhor time, jogador deve ser testado no meio. Luiz Castro quer ver mais jogadores que ainda não atuaram para saber quem serão os 11 titulares. Deixe os assuntos depois da vinheta. Fala rapaziada, tudo certo? Chegando aqui no canal com mais atualizações sobre o Grêmio. Antes da gente ir para os assuntos, não te esquece, deixa o like e te inscreve no canal. Ajudas importantes para a gente dar sequência e mais pessoas ficarem por dentro do conteúdo. Então não deixa o like? Deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve para não perder mais nada a partir de agora. E também, se possível, hype esse vídeo aqui para o conteúdo chegar a maior número de pessoas. Gente, vamos lá, informação do Marco Souza lá de GZH, tá? Ainda nessa linha de testes que o Luiz Castro já falou algumas vezes nas coletivas que vai fazer até principalmente o jogo contra o Internacional, válido pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho e também o jogo que marca o início aí depois do Campeonato Brasileiro, das competições mais importantes da temporada, a gente deve ter mais testes no time, tá? E aí, a informação do Marco Souza é que o volante Noriega deve ser, aliás, o jogador Noriega deve ser testado como volante junto com Arthur em uma das partidas que antecede o Clássico Grenal, visando, claro, esse olhar do técnico português, sua comissão técnica, para tentar achar o melhor time, tá? O Noriega, ele chega como volante no Grêmio. E por conta das suas características e também da carência que se tinha na posição naquele instante, porque o Balbuena recém tinha sofrido uma lesão grave, ele é deslocado para zagueiro porque fazia essa função e desde então não atuou mais como um meio-campo, né? O Noriega fez somente 3 partidas como volante. Depois que assumiu a zaga, virou titular na posição. E começou a temporada jogando como zagueiro. Mas sabendo das suas características e da sua origem, aliás, da sua posição que jogava lá no Aliança Lima, o Luiz Castro deve fazer esse teste junto com o Arthur, tá? Até porque o Luiz Castro gosta de jogadores construtores, principalmente no meio-campo, que fazem essa ligação, essa transição da defesa com o ataque. O Noriega tem essa característica. Eu, né, uma opinião minha, eu acho que se encaixa melhor como zagueiro, porque o Luiz Castro também utiliza zagueiros construtores. E o Noriega talvez seja o melhor nesse quesito que a gente tem hoje. Mas é inegável, é um cara que jogou de volante a maioria do seu tempo lá no Aliança Lima, antes de vir para o Grêmio, joga de volante também na seleção peruana, e vendo tudo isso, o Luiz Castro deve fazer o teste, tá? Mas é isso, né? Deve realizar o teste, coisas de pré-temporada, antes de definir o time, e eu acho natural isso acontecer. Mas eu vejo o Noriega hoje como uma das principais peças do time titular como zagueiro. Ao lado do Wagner Leonardo, talvez, ou de outros que ainda não foram testados, é o caso do Luiz Eduardo, é o caso do Balbuena, mas o Noriega é um dos titulares para mim, tá? Mas tem essa informação, então, do Marco Souza, ele deve ser testado como volante nas próximas partidas. E a gente tá falando do Noriega ser testado nas próximas partidas, tem mais jogadores que vão ser testados, tá? O Sayão Bianchini trouxe que antes do Grenal, que como eu disse aqui no início do vídeo, é o jogo que marca aí, quem sabe, o início de fato da temporada, o Luiz Castro quer observar outros atletas que ainda não teve a oportunidade de ver em campo. É o caso do Marlon, que estava lesionado, está voltando. O caso do Balbuena, é o caso também do Namorado, do TT, do próprio Luiz Eduardo. Jogadores que ainda não tiveram minutagem no time principal com o novo treinador. E aqui eu faço uma leitura, tá? Já pensando no jogo de amanhã contra o São Luís. Porque é um jogo que o Luiz Castro já deixou claro na coletiva após o jogo contra o São José que vai ser de testes também, tá? E aí a gente tem essa informação do Noriega. Daqui a pouco, a gente pode até ver uma zaga com Balbuena e Luiz Eduardo, dois que não atuaram ainda com o Noriega de volante. É uma leitura que eu faço, claro, em cima das informações. Não é uma confirmação que isso vai acontecer. Mas é uma possibilidade por conta de atletas que ainda não atuaram. O Luiz Eduardo hoje é um dos jogadores mais prontos, talvez, daquela leva que veio das categorias de base para compor o elenco na pré-temporada. O Balbuena começou muito bem quando começou a vestir a camisa do Grêmio na metade do ano passado, mas teve a infelicidade de uma lesão no jogo contra o Ceará. E aí não desempenhou ainda nessa temporada, e a expectativa é que antes do Grenal ele ganhe alguns minutos. O Marlon vai ser o titular ao natural, né? É questão do Luiz Castro apenas observar, mas não tem nenhuma dúvida aqui que o Marlon é superior ao Caio Paulista, é um cara que vai agregar muito nesse esquema do Luiz Castro, então essa é a questão mais tranquila, eu diria, desses jogadores que não foram testados. O TT namorado é aquela expectativa, né, de ver em alguns minutos, principalmente
no jogo de amanhã, né? Quando volta a torcida a comparecer ao estádio depois da suspensão e também por já estarem regularizados. É mais fácil o TT estar disponível do que o Namorado. O Namorado está ainda naquela fase inicial de temporada. O TT já vinha atuando lá no Panathinaikos. Então, são jogadores que o Luiz Castro deve observar antes de um jogo contra o Internacional. E claro, sem esquecer também do Everton, né, que chegou agora há pouco. Vai ser apresentado hoje, inclusive, 1h15 da tarde lá na Arena, e deve também ganhar a oportunidade. Mas são os testes de Luiz Castro para depois, no jogo contra o Internacional, e a partir daí, para a sequência da temporada, ter um time definido. Então, é válido, né, gauchão para isso mesmo, para a gente testar, mas tem alguns jogadores aí que com certeza serão titulares desse time de Luiz Castro pela qualidade e pela expectativa criada em cima, tá certo? Deixa o like e deixa tua opinião nos comentários. Tu colocaria o Noriega de volante já na arrancada ou manteria ele como zagueiro? Quero saber a tua opinião, tá certo? E não te esquece, não deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve pra não perder mais nada a partir de agora. Um beijo a todo mundo, a gente se vê em breve.